Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início no culto, nós elevaremos ao Senhor nosso Deus uma oração, agradecendo por tudo e pedindo a bênção e a direção para mais esse trabalho, em nome do Senhor. Gracioso Deus de bondade, Pai de misericórdia, humildemente, Senhor, nos aproximamos de Tua santa presença, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pela vida, pela saúde, pelas bênçãos, pelas vitórias alcançadas. Por tudo nós damos graças, Senhor. E também pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas, nossas falhas. E pedimos a direção do Senhor para este culto também, que nós possamos ter a inspiração necessária para fazermos esse trabalho para o Senhor, para a Tua glória e também para a edificação do corpo de Cristo aqui na terra, do Teu povo, ó Pai. Ajuda cada um de nós, Senhor, dando-nos a Tua bênção, a Tua graça. Humildemente nós pedimos tudo isto e já Te agradecemos em nome de Jesus Cristo e para a Tua bendita glória. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.
Então, amados, aqui a escritura que será lida nesta noite de início, não é? Será Hebreus capítulo 7, começando no versículo 1, versos 1, 2 e 3. Hebreus capítulo 7, começando do primeiro verso até o 3. E nós vamos começar uma outra mensagem hoje, estudar uma outra mensagem, e o título desta nova mensagem que vamos começar é: quem é esse Melquisedeque? É uma pergunta, não é? Quem é este Melquisedeque? E vamos então, certamente, ser abençoados, extrair para a nossa edificação espiritual as bênçãos que estão contidas nessa palavra, porque nós sabemos que o que prepara a noiva do Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento é a mensagem do profeta de Malaquias 4, não é? Mas antes de nós lermos a Bíblia, antes de nós lermos a mensagem, nós vamos ter a parte de louvores, de adoração a Deus, hinos, e você participa também, cante junto, não é? Não fique somente assistindo o culto, mas participe, entre no espírito. O profeta Irmão Brana diz que se as pessoas que gostam de futebol, e quando elas vão aos jogos de futebol, elas não ficam como flores de parede lá. Elas torcem, elas gritam, elas entram no espírito, não é? E nós, muito mais, devemos entrar no espírito quando estamos em um culto, não é mesmo? Então, mas vamos cantar agora para a glória de Deus, depois a gente volta com a leitura, com a oração da fé também. Cantemos todos e adoremos.
Amém. Graças a Deus. Que Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor, e nós cantamos com a alma, com desejo de adorar o Senhor mesmo, não é? Agora nós vamos ler a palavra de Deus, e após a palavra de Deus, nós estaremos fazendo a oração da fé. E neste meio tempo também nós recolheremos as ofertas, não é? Para a obra de Deus. Vamos então aqui começar no versículo 1 do capítulo 7 da carta aos Romanos. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, nem fim de vida, melhor dizendo, não é? Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura, não é? Agora nós vamos orar em favor dos enfermos, em favor dos necessitados, enfim, orar uns pelos outros. Você ora por mim, eu oro por você, e nós oraremos uns pelos outros, né?
todos juntos agora nessa corrente de oração. Grande Deus de bondade, mais uma vez, Senhor, nós fechamos os nossos olhos, ó Pai, para falarmos com o Senhor, humildemente, em Tua santa presença. Nós pedimos mais uma vez que perdoe todos os nossos erros, nossas fraquezas, nossas falhas, e também, Senhor Deus, que olhe em favor dos Teus filhos necessitados, dos doentes, dos aflitos, dos oprimidos, daqueles que estão precisando da Tua graça, da Tua bênção. Não importa quem seja, Senhor, seja misericordioso com cada um. Aqueles que creem, porque o importante, como nós temos aprendido, é crer, é a fé. Ajuda então a cada um, ó Deus, que crê no Senhor, liberta dos males, liberta dos vícios, das doenças e da vitória, abençoa os lares, que nos lares possa haver harmonia entre pais e filhos, entre esposo, esposa, entre irmãos, e nós pedimos estas bênçãos todas, ó Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, meus amados, então, nós vamos aqui começar a estudar a mensagem, não é? É mais uma leitura mesmo, sistemática, mas a gente vai extraindo. De vez em quando, a gente pode fazer uma pausa, fazer uma consideração sobre o texto e assim sucessivamente, não é? Então, comecemos no parágrafo 1º. Esta mensagem foi pregada pelo profeta Irmão Branham no ano de 1965, uma das últimas mensagens que ele pregou. Ele começa assim: vamos inclinar nossas cabeças para orar. Querido Pai Celestial, ouvimos este cântico Somente Crer? Nos faz saber que isto é tudo o que temos que fazer para herdar qualquer das promessas de Deus. Somente crer nelas, porque está escrito: todas as coisas são possíveis aos que creem. Como choramos, como o homem que tinha o menino epilético, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Damos-te graças por teu grande poder, tua grande revelação de ti mesmo para nós nestes últimos dias. Faça nosso coração o mais contente e alegre, para saber que temos vindo em contato com o Deus vivo, quem o vindica exatamente de volta em físicas evidências materiais, como ele fez nos dias passados e como ele tem prometido para hoje. Estamos tão agradecidos a ti, nosso Deus, este dia escuro, onde ninguém parece saber qual direção seguir. Estamos tão alegres por encontrar a zona de segurança, o refúgio. Agora, abençoa-nos nesta noite, Senhor, enquanto falamos de tua palavra, e as promessas que nos são dadas, que as creiamos em nossos corações, as amemos com reverência e as obedeçamos com disciplina verdadeiramente piedosa, porque o rogamos no nome de Jesus. Amém. Alguém fala ao irmão Branham, é uma nota do editor. Ele responde, o irmão Branham, eles, uma oferta de amor? Vocês não deviam ter feito isto. Quem fez isto? Ele perguntou. Está você culpado? Eu estava repreendendo ao diretor. Diz que ele tomou uma oferta de amor para mim.
Ele não devia haver feito isso. O aprecio, Deus sabe isto, porém eu nunca venho por isso. Obrigado. Que Deus lhes abençoe. Farei tudo o que possa, o porei bem em missões estrangeiras. Assim saberei que irá para o reino de Deus. E se o Senhor quiser, o levarei eu mesmo ali, à terra, para levar este mesmo evangelho que vocês, assentados, têm estado escutando esta semana. Bom, deixa eu parar um pouquinho aqui, que vai se alongando, né? Sobre a oferta. Você sabe, todos nós sabemos, que qualquer tipo de movimento, qualquer igreja, enfim, qualquer empreendimento precisa de dinheiro para se manter. É muito certo que, se Deus quisesse, se esse fosse seu plano, não precisaria, não haveria necessidade de dinheiro para a obra de Deus, porque se ele é dono dos céus e da terra, não é? Então, ele poderia muito bem manter sua obra, o seu evangelho aqui na terra sem o dinheiro. Agora, nós sabemos que ele faz desta maneira, o Senhor, justamente para provar a fé de cada pessoa. E quando se fala em dinheiro, isso é muito melindroso, porque existem os extremos, não é? Então, existem os pregadores que são, eles extorquem dinheiro das pessoas, eles fazem comércio na igreja, eles vendem objetos, lencinhos orados, vendem vassouras oradas. Isso é tudo uma falcatrua que eles fazem, que se faz, né, no meio do povo, que é um povo crédulo, porque o povo está doente. Por isso ele disse no começo da oração que nós estamos em um dia escuro, né? E agradecendo porque o Senhor nos deu um lugar seguro, uma palavra segura, não é? Então, eles vendem objetos, relíquias e coisas assim, com preços altíssimos, para angariarem o dinheiro, porque tais homens que assim o fazem não estão se preocupando com a alma das pessoas. Eles estão interessados no grande movimento que gere dinheiro, que dê para comprar fazendas e carros caríssimos e assim por diante. Então, eu quero que todos nós possamos contrabalançar os dois lados. A obra de Deus precisa do dinheiro, mas tem a maneira correta. A obra do Senhor se sustenta com dízimos e ofertas alçadas. Só. Oferta alçada é aquela que recolhe-se com a salva. A pessoa põe ali aquela oferta porque a oferta faz parte da adoração. Por isso nós dissemos que na hora da oração da fé, então nós deveríamos ofertar. Porque na igreja é assim que acontece, não é? Então, essa é a maneira correta. Mas o que acontece é que depois começa-se como se fosse um leilão para a cura divina. Quem dá 100? Quando acaba, não tem mais ninguém que tenha 100, aí quem dá 50? Isso é como se fosse um leilão, leiloando a cura divina. Deus não está nisso, definitivamente, você acredite ou não, Deus não está nisso. Deus abomina esse tipo de coisa. Agora, o profeta de Deus, o irmão Branham, ele, em suas mãos, passou muito dinheiro, na verdade, mas ele aplicava tudo em missões, não é? Ele aplicava tudo a serviço da obra. Ele acabou de dizer aqui, eu colocarei nas missões, ou eu mesmo irei como missionário, seja em qual fosse o lugar, na África, em qualquer lugar assim, e ele mesmo, então, faria o trabalho, não é? Mas é bom fazer essa consideração aqui sobre ofertas. Ele está dizendo, vocês não deviam fazer isso, porque eu não venho aqui por causa do dinheiro.
Eu venho aqui por causa do ministério e da incumbência que Deus colocou. Então, era isso que ele estava explicando, né? Às vezes a gente pensa assim, os cantores, por exemplo, os cantores evangélicos, às vezes eles cobram uma fortuna para visitar uma igreja para adorar a Deus, né? Isso não é adoração, isso é comércio, é show, como cantores que não são evangélicos fazem também. Isso não é adoração, Deus não aceita isso de forma alguma. Você não é obrigado a acreditar nisso, mas essa é a verdade que precisa ser dita. Deus não aceita esse tipo de adoração. Um cantor vai numa igreja, cobra aí 30 mil, 40 mil reais, não é? E às vezes até mais. Então isso é muito fora da linha do verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Por isso ele disse, eu não venho aqui para buscar dinheiro. Agora é claro que ele gastava nas viagens para ir e para voltar, ele tinha que pagar as hospedagens, a sua alimentação. É outra coisa que se pensava antes de se fazer um empreendimento. Mas então que fiquemos assim numa maneira central, para não pendermos nem para um lado e nem para o outro, né? Vamos prosseguir então aqui. Então, eu sei que se fará na maneira que vocês o creem. Que o Senhor me ajude a fazê-lo. Estou muito agradecido pela grande assistência esta semana e por todas as pessoas que estão em conexão esta noite com os fios do telefone. Às vezes eu fico pensando, né? Se o irmão Brana tivesse YouTube naquele tempo, né? Se tivesse as facilidades que existem hoje para a propagação da mensagem, como isso teria ido muito mais longe e muito mais rápido, não é? Mas eles tinham ainda aquela forma de fazer conexão por telefone, como nós também chegamos a fazer, né? Mas vamos aí. E estamos agradecidos a cada um de vocês. Billy me disse esta manhã, papai, se o senhor tivesse vindo comigo esta manhã cedo, logo depois da luz do dia, e ficado de pé aqui fora, ao redor, nestes lugares, e olhasse as mães dando de comer a seus bebês no automóvel, essa pobre gente de pé na chuva, esperando que as portas se abrissem. Vocês veem que hipócrita eu seria se lhes dissesse qualquer coisa senão a verdade? Isso é responsabilidade com a alma do ser humano, não é? Aquelas mães vinham com chuva e ficavam dentro dos carros durante a madrugada, dando uma madeira para as crianças, para poderem participar da reunião, não é? Então ele disse, eu seria um hipócrita se eu dissesse qualquer coisa para essa gente que não fosse a verdade, que fosse menos que a verdade, não é? Eu verdadeiramente seria uma pessoa má. Algumas vezes tenho que ferir, porém, não é porque quero, é porque não sou eu quem está ferindo, é a verdade que fere. E porém, creio que essa é a razão pela qual vocês vêm, porque sou extremamente sincero com vocês e faço tudo o que posso para ajudar-lhes. Que o Senhor ajude a cada um de vocês. Agora, quero agradecer às pessoas pela boa cooperação, as pessoas da cidade aqui também, que nos deixaram ter o aluguel desta escola, este auditório e o ginásio, e quero agradecer aos oficiais, se vocês estiverem aqui, e também quero agradecer a Thurston Calvin, que é o encarregado aqui
por sua boa cooperação em ajudar-nos a obter isto e estar conosco cada noite. Agradecemos a polícia de Jeffersonville por subir aqui e vigiar por um preço muito barato, creio que aproximadamente a $2 por hora. Os policiais foram colocados aqui em cima com um dever especial para estacionar os automóveis, para que não houvesse nada acontecesse e tudo estivesse bem. Estamos agradecidos ao povo por isso e também ao engenheiro aqui no quadro. Eu o tenho observado e todos que estão ligados a isto, certamente estamos agradecidos a vocês. Agradeço a cada um de vocês pelos presentes. Billy me trouxe esta tarde um presente, vários deles em caixas, doces e assim sucessivamente. E um deles foi as bem-aventuranças com um desenho de Cristo formado nele. Era o Sermão do Monte. E certamente era bonito. Eu agradeço a você e tantas coisas pelas quais não sei como lhes agradecer. E também pelo patrocínio de vocês por financiarem a reunião. Certamente apreciamos com todo o nosso coração. O Senhor abençoe a cada um de vocês ricamente. Billy disse que havia muita gente que havia estado pedindo entrevistas privadas durante este tempo. E muitos pediram e tinham bebês pequenos para serem apresentados. Como gostaria de fazer isso. Porém, vocês veem, quando venho, é tão urgente que tenho que ficar todo o tempo no estudo desta palavra e em oração, a fim de trazer estas mensagens. Vejam, não são extraordinárias para nós, porque é encontrar a vontade de Deus e logo falar as coisas. E tudo isto tem que enquadrar e perguntando a Deus exatamente qual abrir. Então, acho que vocês estão entendendo, não é? Ele disse, às vezes as pessoas vinham e queriam que os bebês delas fossem apresentados pelo profeta, e queriam algumas orações especiais, mas ele não tinha o tempo reservado para isso nessas circunstâncias, nessas condições, porque ele tinha que ficar separado o tempo todo no estudo da palavra e esperando a direção de Deus para aquilo que ele devesse trazer para o povo, né? É isso que ele está tentando explicar aqui. Qual abrir, quer dizer, qual escritura ler, não é? Agora, o Senhor permitindo, estaremos de volta outra vez logo, tão logo quanto possa encontrar um dia. Eu fiz uma proposição ou disse algo sobre Páscoa. Melhor que eu mude isso, porque creio que tenho um itinerário na Califórnia por esse tempo. Assim, isso pode estar incorreto. Sem dúvida, quando voltarmos outra vez ao tabernáculo, enviaremos a vocês um cartão e a igreja e lhes daremos a data e hora. Então, eu talvez
nesse tempo, outra vez, não posso nenhum tempo para orar pelos enfermos. Não temos tido um culto em que trazemos as pessoas à frente e oramos por elas. Temos estado enviando-as para fora. E nossos irmãos aqui têm estado pregando, o irmão Livile e o irmão, esses nossos irmãos têm estado pregando e orando pelos enfermos e fazendo o batismo na água, ou melhor, batizando e me deixando ficar só com a palavra. Agradecemos a estes homens. Fizeram um trabalho brilhante. Há tantos amigos aqui com quem gostaria de me encontrar. Olho para baixo e vejo a John Ear, e ali está o Dr. Livile, um dos diretores da campanha, o irmão Roy Borders. Esses homens eu nem sequer tenho estreitado a mão deles. Eu não tenho tido uma oportunidade. Penso em meus amigos de Kentucky e ao redor aqui dentro, e amigos e ministros. Como gostaria de apertar a mão deles. O irmão Blair, lhe vi aqui outro dia, e muitos desses homens a quem eu amo, e eles têm estado em várias reuniões. Eu nunca nem sequer apertei a mão deles. Eu estou tratando, não é porque não quero fazer isto, é porque não tenho tempo para fazê-lo. E eu estou simplesmente apressando, dedicando aos bebês. Seguramente meu próprio filho, meu neto pequeno, havia de ser dedicado nesta reunião. Não tenho tido tempo para fazê-lo. Pequeno Davi, sou avô 2 vezes agora. Assim, o Sr. May, se ele está aqui esta noite, o que me deu esse bastão, parece que vou ter que usá-lo muito logo assim. O irmão deu um bastão para o irmão Brana, né, para ele se firmar, certamente, porque o irmão achou que ele já estivesse ficando em uma certa idade que necessitasse de um bastão. Ele disse, logo eu vou ter que usar, não é? Mas vamos aqui. E disse a Billy, a Bíblia disse, multiplicai e enchei a terra. Mas o encargo todo não foi dado a você. Às vezes ele brincava um pouco, né? Quer dizer, o Senhor Deus disse, multiplicar e encher a terra, mas não é só você que vai fazer isso não, encher a terra. Ele quis dizer assim, ter muitos filhos, né? É isso que ele está dizendo. Não é você que tem a obrigação de encher a terra sozinho, não. Deixa um pouco para os outros também, né? É isso que ele quer dizer aqui. E esses netos estão aparecendo rapidamente. E assim, recordem, minha nora era estéril, para começar. Ela não podia ter filhos. E um dia, saindo de uma reunião, o Senhor me falou e disse, Loice, tu darás à luz um filho. O Senhor tem te abençoado. Teus problemas femininos têm terminado. O pequeno Paul nasceu 9 meses mais tarde. 2 meses antes que este bebê chegasse à cena, eu estava assentado à mesa, tomando o café da manhã, e Lois e Billy estavam assentados do outro lado da mesa, e vi
a Loice dando de comer a um bebê pequeno, com um rosado ou um cobertor azul ao redor dele. E Billy estava assentado no canto, dando de comer ao pequeno Paul. Disse: Billy, acabo de ver uma visão. Loice estava dando de comer a um bebê envolto num cobertor azul. Ele disse: lá se foi minha viagem de caçada. O Billy disse, né, filho. Billy era filho do irmão Branham, Billy Paul, né? Então ele disse: agora pronto, papai teve a visão, virá outro bebê e a minha viagem de caçada foi por água abaixo, né? É isso que ele disse aqui. Isso simplesmente será daqui a 9 meses. 11 meses mais tarde, o pequeno Davi nasceu. E não tenho podido dedicá-lo ao Senhor ainda. E não poderei fazê-lo até que voltemos outra vez. Assim vocês veem o que é. Como eu amo as pessoas e o companheirismo delas, porém, nossos irmãos têm estado orando pelos enfermos e eu sei que é um êxito. Cada noite temos orado pelos enfermos, um pondo as mãos sobre o outro, todos nós juntos, o que assim capta o propósito inteiro. Porém, talvez, se Deus quiser, eu o marcarei no cartão se o enviarmos. Voltando, gostaria de dedicar uns 2 ou 3 dias outra vez, só para orar pelos enfermos e trazer, e fazer o que podemos dessa maneira. Agora, agradeço às pessoas por sua ajuda. Outra vez. Agora só quero comentar um momento sobre a mensagem da manhã. Não há dúvida que não a terminei completamente. Porém, creio que vocês entendem e estou seguro de que vocês nunca saberão o que foi para mim fazer isto. Agora, isso parece muito simples para vocês, mas veem o que a gente está fazendo? Está tomando o lugar de Deus ao pronunciar algo. E antes que eu fizesse isso, teve que vir uma resposta de Deus. E ele teve que descer e ele visivelmente se mostrou e deu a revelação. Por isso, vem? Isto é para a igreja. E recordem, eu disse isto que eu disse foi unicamente para a igreja. E para que vocês pudessem ter confiança e soubessem que foi o mesmo Deus que me disse ali em cima, onde não havia esquilos, fale e diga onde estarão. E 3 vezes seguidas aconteceu. Agora, se ele pôde, por essa mesma palavra, criar algo que não está ali, quanto mais se manterá isso no dia do juízo. Bom, para quem não sabe, às vezes alguma pessoa que não tem familiaridade com a mensagem, quando ele se referiu aos esquilos, ele estava na montanha caçando, numa região onde não havia esquilos, e o Senhor Deus disse para ele, o profeta, dizer a palavra, quantos esquilos ele quisesse, ele precisasse, e eles apareceriam. É isso que ele está dizendo. E quando ele falou a palavra, o esquilo apareceu. E ele atirou no esquilo e matou, né? E ele diz assim, isso não era uma visão, porque uma visão não sangra. O esquilo era real e isso aconteceu por 3 vezes, né?
repetidamente 3 vezes. Então ele diz, vê se Deus pode fazer isso, criar um animal vivo, como ele criou as moscas, como ele criou no tempo de Moisés, não é? E também como ele criou o primeiro esquilo, quando ele fez o mundo, foi pela palavra que ele criou. Aquela palavra que veio ao profeta era a mesma palavra que foi falada no princípio, a palavra de Deus. Agora isso, nós lemos uma escritura há poucos dias, a Bíblia dizendo que nós nos alimentamos com leite, mas precisávamos ser alimentados com alimento sólido. Isso é alimento sólido para pessoas que não são bebês espirituais, não é? Os bebês não acreditarão, não saberão entender essas coisas. Bom, continuemos. Pessoas estavam ali para ver estas coisas e saber como disse Paulo nos dias passados. Há homens com o que sentiram sacudir a terra e não ouviram a voz, porém eles viram a coluna de fogo. Então, quando São Paulo teve um encontro com Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, ali apareceu a coluna de fogo e uma voz, né, que falou com ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse, eles ouviram a voz, mas não viram nada. Né? Agora ele diz, aqui, neste caso dos esquilos, existem homens aqui assentados que ouviram a voz e viram a coluna de fogo. É isso que ele está dizendo, né? Me fez bem, mesmo depois de haver acabado, ver maridos e esposas, os que sei que são cristãos genuínos, abraçando-se e chorando. E escutem, amigos, Deus confirma sua palavra com sinais e vindicações para provar que é correta a palavra falada. Agora recordem, aquela luz que estava naquela nuvem que deu a revelação, minha menininha estava me dizendo, Sara, aqui, que quando aquela escola ali em Arizona, estava olhando para cima ali a um céu sem nuvens e vendo essa nuvem misteriosamente naquela montanha, subindo e descendo com um fogo âmbar ardendo nela. A professora despediu a classe e a escola e os levou fora em frente e disse, vocês alguma vez viram qualquer coisa como essa? Vejam a maneira que é. Recordem, então, vocês estão entendendo. Quando a coluna de fogo estava falando com o profeta de Deus lá na montanha, era uma coisa sobrenatural e a professora tirou as crianças de dentro da sala de aulas e pôs para fora para poder observar aquela coluna que subia e descia. Era uma coluna de nuvem com fogo cor âmbar. Né? É isso que ele está dizendo. E a professora disse, alguém de vocês já viu uma coisa dessa? Um fenômeno desse? Né? Agora recordem, essa é a mesma luz âmbar que está sobre a rocha. Então, é o mesmo Deus, a mesma revelação, disse, diga-lhes para fazer isso. É o que lhes disse esta manhã. Então, ali está. Se acontecer de meu bom amigo irmão Roy Robertson estar escutando em Tucson, Roy, você recorda outro dia a visão que você teve quando nós estávamos de pé sobre a montanha? Você chegou até a mim e aquela nuvem estava abrindo o foco. Vínhamos descendo. Você sabe o que ele disse a você? Eu te disse,
em casa outro dia? É isso, Roy. Não te preocupes mais, filho. Tem se acabado alguma coisa que o Senhor Deus havia dito ao irmão Robertson, não é? Roy Robertson. Você simplesmente não sabe o que aquilo significa. É graça. Ele te ama. Você o ama. Humildemente o sirva e o adore o resto de seus dias. Seja feliz. Continue e viva como você está. Se está feliz, continue desta maneira. Nunca faça nada errado outra vez. Siga em frente. É a graça de Deus. A gente fica tentado a fazer uma inferência, mas não posso fazer isso, né? Mas a gente fica tentado a fazer uma inferência, mas pode ser que ele deixe mais claro, né? Porque lá atrás ele tinha dito alguma coisa sobre casais. Você se lembra? Há poucos instantes nós estávamos lendo isso, sobre casais. Agora ele está dizendo que o irmão não tinha certeza do que podia ter sido, mas ele disse, você não sabe, mas é a graça de Deus. Não faça mais nada errado e seja feliz. Continue sendo feliz, mas não vamos fazer inferência nenhuma, não é? Agora, quero orar outra vez antes que entremos na palavra. Quantos orarão por mim? Somente vou de reunião em reunião. Orarão vocês? Vocês sabem, gostaria de cantar para vocês uma pequena canção, todos nós juntos, antes de entrarmos à palavra. Só para que sejamos Deus, só uma dedicação pequena. Vocês alguma vez ouviram esta pequena canção? Ele cuidará de ti. No sol ou na sombra, ele cuidará de ti. Uma pequena senhora está vindo ao plano, ouça. Quero agradecer a esta mulher também. Eu nem sequer sabia quem era ela. É uma das filhas do diácono aqui. Certamente, a mocinha do irmão Weller, ela tem crescido agora. Ela era pequena mocinha que se assentava em meu colo há não muito tempo atrás, e agora ela é uma jovem mulher. Assim, certamente lhe agradeço por ter usado o seu talento em música, e agora ela toca muito docilmente. Quer dar-nos um acorde, irmã? Todos nós juntos agora? Ele cuidará de ti, ele cuidará de ti, no sol ou na sombra, ele cuidará de ti. Amam vocês isto? Vamos cantá-lo outra vez, todos juntos. Ele cuidará de ti, ele cuidará de ti, no sol ou na sombra, ele cuidará de ti. Irmão Dalk, ele cuida de ti também, irmão. Não o amam vocês? Vamos inclinar nossas cabeças agora. Querido Deus, gracioso, com esta notinha aqui de umas poucas coisas para dizer às pessoas, e de volta outra vez para referir-me a isto nesta manhã, porque isto é o que as pessoas vieram ouvir. Eu rogo, Deus, que tu permitas que as pessoas vejam que Deus ama e cuida. Eu não fui eu quem deu isto, Senhor, foi vindicado que era a verdade. Então eu oro. Quando, Deus, que teu amor sempre permaneça entre as pessoas. Esta noite, ao ter que nos separar após esta reunião e ir
aos nossos diferentes lares. Parece que algo nos comove profundamente, Senhor. Rogo que tu abençoes a estas pessoas. Agora, à medida que nos aproximamos da palavra em oração, e nos aproximamos da palavra escrita, pedimos que tu tomes esta palavra escrita e a vindique para nós nesta noite. E quando sairmos deste edifício esta noite, para nos separar, para irmos a nossos diferentes lares, que digamos como os que vinham de Emaús, os que haviam caminhado com ele todo dia, e todavia não o conheceram. Porém, quando ele chegou com eles dentro do aposento naquela noite, todas as portas fechadas, ele fez algo exatamente como ele fez antes da sua crucificação. Por isso, eles souberam que ele havia ressuscitado outra vez. Faça isto outra vez nesta noite, Senhor. Conceda-o enquanto as portas estão fechadas e teu pequeno grupo aqui está sentado esperando. E, Pai, quando formos a nossas casas, diremos como eles: não ardia nosso coração em nós enquanto nos falava no caminho? Nós encomendamos a nós e tudo em tuas mãos, Senhor. Faça conosco como tu achares conveniente. No nome de Jesus, amém. Agora, vamos entrar diretamente no culto, rapidamente. Agora, abrindo agora comigo, se desejarem, ao livro de Hebreus e outra revelação na mensagem. Falaremos por apenas uns poucos momentos esta noite, o Senhor permitindo. E então, enquanto leremos os 3 versículos de Hebreus capítulo 7, do 1 ao 3. E então, comentaremos sobre isso. E não sabemos o que fará o Senhor. Não sabemos. A única coisa que fazemos é somente crer, vigiar, orar. É isso, correto? E crer que ele fará com que tudo junto opere para o bem daqueles que o amam, porque ele o prometeu. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Vamos ler um pouco mais adiante. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Pensem nessa grande pessoa, em quão grande este homem deve que ser, né? E agora a pergunta é: quem é este homem? Então, o nome da mensagem é: quem é este Melquisedeque? Né? Então, quando vem assim uma boa pergunta, você fica desejoso de saber qual é a boa resposta que vem, não é? Quem é este homem? Teólogos têm ido a ideias diferentes. Porém, desde o abrir dos 7 selos, o livro misterioso, que tem sido misterioso para nós, segundo Apocalipse, capítulo 10,
do verso 1 ao verso 7, todos os mistérios que estão escritos neste livro, que tem estado escondido abaixo durante a era dos reformadores, têm de serem declarados pelo anjo da última era da igreja. Quantos sabem que isto é correto? Então, os teólogos têm tentado descobrir e fazem conjecturas, é isso, é aquilo outro, né? Mas esses mistérios, por exemplo, quem era esse homem realmente? Melquisedeque, que era um sacerdote e que encontrou-se com Abraão quando ele voltava da matança dos reis e deu a santa ceia para Abraão, e Abraão pagou o dízimo de tudo para ele. Quem era esse homem, que é um sacerdote que nunca nasceu, nunca morreu, não tem genealogia, não tem descendência, né, ou ascendência para mostrar de onde ele veio, e ele é um sacerdote para sempre. Quem é esse homem? Né? Ele fala dos mistérios, ele diz, depois da abertura dos selos, é que lhe foi revelado quem era esse homem. Então vamos aqui mais um pouco, vamos olhar a hora, já está quase na hora de parar aqui, não é? É isso correto? Isso é verdade. Tem de serem trazidos todos os mistérios do livro misterioso. Devem ser revelados ao mensageiro da era de Laodiceia. Você sabe quem é? O mensageiro da era de Laodiceia? O mensageiro da era de Laodiceia é o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10 e verso 7, e também é o anjo de Malaquias 4, né? E também, lá Malaquias 4 é o profeta. E o anjo de Apocalipse 3, 14. Essas escrituras referem-se a esse mensageiro da 7ª era. E você diz, mas quem é? Você falou, mas não contou quem é. Esse homem chama-se William Marion Branham. Você não caiu da cadeira, não é por causa disso, né? O William Marion Branham. Então, se isso embaraçou sua cabeça um pouco, sua mente, mas fique firme e continue que você vai chegar no ponto do conhecimento disso, não é? Eu estou falando para pessoas que não têm conhecimento nenhum, mas são milhares que ouvem isto e que já sabem que isto é assim. Então, só mais um parágrafo e chega, não é? Vendo que há muita disputa sobre essa pessoa e esse sujeito, eu creio que nos convém entrar nisso para encontrar quem é este. Agora, há várias escolas de pensamentos sobre ele. Uma das escolas afirmam que ele é apenas um mito, porque já que não dá para saber quem é, não dá para descobrir, então deveria ser um mito, né? Uma das escolas pensa isto. Afirmam que ele deveria ser um mito. Ele não foi uma pessoa na realidade. Essa escola afirmava, né? E outras dizem que era um sacerdócio, não uma pessoa. Era um sacerdócio, uma ordem sacerdotal, né? Era um sacerdócio de Melquisedeque. Essa é a mais crida, que retém melhor a esse lado, que o outro é porque dizem que foi um sacerdócio. Não pode ser isso, porque no 4º versículo diz que ele foi uma pessoa, um homem. Assim, para ser uma pessoa, ele tem que ser uma personalidade. Um homem, não uma ordem, mas uma pessoa. Assim, ele não foi somente uma ordem sacerdotal, nem foi ele um mito, ele foi uma pessoa. E a pessoa é eterna, tem mais isso. Ele foi uma pessoa e é eterna, porque nunca começou e nunca acabou, e ainda é sacerdote até hoje, não é? Então, e é uma pessoa, e a pessoa é eterna. Se vocês notarem, ele não teve pai,
ele não teve mãe, ele não teve nenhum tempo que ele alguma vez começou, e ele não teve nenhum tempo em que ele alguma vez terminou, e seja ele quem foi, ainda vive esta noite. Naquele tempo do profeta e agora também hoje, né? Nesta noite também. Porque a Bíblia diz aqui que ele não teve nem pai nem mãe, começo de dias, nem fim de vida. Assim teria que ser uma pessoa eterna. É isso correto? Uma pessoa eterna. Então, só poderia ser uma pessoa. Essa é Deus. Essa é Deus. Porque Ele é o único que é eterno. Deus. Agora eu vou parar, não é? Se você tem a mensagem, se quiser ler lá, você fica com toda a liberdade, não é? Parágrafo 33, daí para frente agora. Mas se você não tem, não perca o próximo culto, mas você também que tem a mensagem não deve perder o próximo culto, não é? Porque juntos nós, é como uma fogueira, juntos o fogo se acende, né? Pega um no outro. Então, não perca o próximo culto, que é muito bom para nós, não é? Agora nós vamos orar, agradecendo o Senhor nesta hora. Gracioso Deus de bondade, Pai de toda graça e de toda misericórdia, como é maravilhoso, Senhor, nós podermos aprender estas coisas. Isso nós nunca aprenderíamos em um banco de uma escola de pensamentos, de um seminário religioso. Jamais nós aprenderíamos isso, Senhor. Então nós estamos tão agradecidos ao Senhor por nos mandar essa mensagem profética para nos ensinar, para nos trazer essas revelações tão tremendas, meu Deus, e tirar de nós toda a dúvida que nós tínhamos anteriormente, e nós agradecemos por isto. Eu peço que o Senhor abençoe todos os meus irmãos, todos os que permaneceram conosco durante este culto, que sejam todos agraciados pela graça, pela revelação, pela bênção do Senhor. Em nome de Jesus Cristo pedimos isto e agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos no ar aqui através do canal Tabernáculo SBO, todas as terças, quintas, sábados e domingos, e os cultos são publicados no horário das 18 horas e 45 minutos. É um horário padrão para que todo mundo se programe, não é? Para poder ouvir e participar do culto. Terças, quintas, sábados e domingos, nesses horários já citados, 18 horas e 45 minutos, para que às 19 horas todos estejam prontos para participarmos juntos, não é? E não se esqueçam também de clicar no gostei para poder aumentar mais a velocidade com que o YouTube impulsiona os nossos cultos, né? E se você não é inscrito, inscreva-se. Nós já estamos, acho que amanhã já completa 11 mil inscritos nesse canal. Quando começou a pandemia, em março, nós tínhamos 6.200 inscritos. Agora, possivelmente, no dia de amanhã, já se completa 11 mil inscritos, porque estava em 10.900 no dia de ontem, não é? Hoje não prestei atenção. Mas fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E Ele permitindo, nós estaremos juntos no próximo culto. Amém.